Muito bem, pessoal, atenção. Como eu já disse, não há hierarquia entre as normas que estão na Constituição. Mas essa classificação sobre a sua eficácia e aplicabilidade diz respeito à produção de efeitos jurídicos. E aí eu coloquei para vocês o seguinte: apesar de termos uma teoria que divide as normas da Constituição nesses três grupos, não é? De eficácia plena, contida e limitada, eu afirmei que a gente pode dividir os três grupos em dois, não é? Só para compreender melhor. Nós temos as normas plenas e as contidas, consideradas auto-aplicáveis, ou seja, normas que não precisam de atuação futura do legislador ou da administração pública para que possam produzir seus efeitos jurídicos, e as normas chamadas de limitadas, não é? Que aí sim precisam da atuação administrativa ou legislativa para que possam produzir os seus reais efeitos. Vamos lá, vamos estudar primeiro as normas chamadas de eficácia plena. Venham comigo. Essas normas são aquelas que, desde o momento de sua entrada em vigor na Constituição, estariam aptas a produzir todos os seus efeitos jurídicos essenciais. São auto-aplicáveis e têm incidência direta, imediata e integral. O que significa isso? A incidência direta. Bem, essas normas não precisam da atividade legislativa ou administrativa para que produzam os seus efeitos. Depois, a incidência imediata significa o quê? Que não há lapso temporal entre a entrada em vigor da norma e a produção dos seus efeitos jurídicos, não é? Então, essas normas plenas, elas entram em vigor imediatamente, não há lapso temporal para que isso ocorra. E depois, a característica, não é, integral. Sim, porque o entendimento é o de que não é possível se restringir essas normas no plano infraconstitucional, porque a restrição ela não está prevista na redação do dispositivo. E aí é claro que com exemplos, né, fica tudo melhor. O artigo 1º da Constituição diz que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, Distrito Federal, municípios, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Essa é uma norma de eficácia plena. Não há previsão de regulamentação infraconstitucional para que ela inicie a produção dos seus efeitos. Ela já nasce produzindo esses efeitos jurídicos. Não há previsão de restrição, de condicionamentos, não é, no plano infraconstitucional. O artigo 2º é outro exemplo. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Norma também de eficácia plena. Todos os remédios constitucionais do artigo 5º, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, ação popular, mandado de segurança, todos esses remédios também, né, estão previstos em normas de eficácia plena. O artigo 5º, inciso 3, né, proíbe a tortura, o tratamento desumano ou degradante, é outro exemplo de norma de eficácia plena. Aí, minha gente, nós temos as normas contidas. Vejam bem, a semelhança das normas plenas, as contidas, elas são também auto-aplicáveis. Elas entram em vigor
a partir, né, da sua publicação, são normas autoaplicáveis, repetindo para ficar bem claro. Vejam, a semelhança das plenas, as contidas também estão plenamente aptas a realizar todos os seus efeitos jurídicos, produzindo a incidência direta, imediata, e aí vem o que a distingue da norma plena, mas não integral. E por que não integral? Pois essas normas contidas podem sofrer restrições ou condicionamentos futuros por parte do poder público. Vejam só, no texto da norma de eficácia contida, há possibilidade de restrição infraconstitucional. Então, o artigo 5º, inciso 13, por exemplo, diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Esse é o motivo, minha gente, de estarmos aqui, né, estudando direito constitucional voltado ao exame de ordem, porque a OAB, na década de 90, resolveu instituir o exame de ordem para ingresso na profissão de advogado. Então, houve o quê? Um condicionamento infraconstitucional. Ocorre com todas as profissões? Não. Mas existe a abertura para que isso ocorra com, né, outras profissões também. O artigo 5º, inciso 15, diz que é livre a locomoção em território nacional, podendo a lei, né, restringir a entrada ou saída do país. Claro, essa é uma norma de eficácia contida, ela é autoaplicável. Você não precisa ter uma lei ou uma atuação administrativa para que a liberdade de locomoção seja garantida. Agora, existe o quê? A possibilidade de restrição no plano infraconstitucional, conforme, né, prevê o 5º, inciso 15. Se vocês abrirem o artigo 93, inciso 9, quem está com a Constituição aí, já abra, por favor. O texto diz que as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, que as audiências são públicas, podendo, entretanto, né, a lei, em nome da intimidade, restringir essa publicidade das audiências, não é? Dependendo do tema, dos interesses, não é? Que estão ali sendo discutidos. Essa também é claramente uma norma de eficácia contida. A gente precisa lembrar que a norma contida não depende de lei, não depende de atuação administrativa para que possa produzir os seus efeitos jurídicos, não é? Mas existe essa possibilidade de condicionamento, de restrição. E esse condicionamento previsto já no bojo, não é, da norma, ele pode ser feito por lei, pode ser feito eventualmente por atuação administrativa ou, né, até mesmo por outra norma constitucional. Muito bem, turma, aí nós entramos em um grupo diferente, o grupo das normas limitadas. Essas, sim, não são autoaplicáveis. São normas que dependem de atuação futura por parte do poder público para que possam produzir os seus efeitos jurídicos mais importantes. Vejam, essas normas limitadas, elas são divididas em dois grupos. O grupo das normas programáticas e das normas institutivas, também chamadas de organizatórias. Mas, antes disso, deixa eu colocar aqui que essas normas de eficácia limitada, elas têm uma incidência
indireta, mediata e não integral. Indireta por quê? Porque elas dependem, não é, de atuação futura por parte do poder público para que possam produzir os seus efeitos. Mediata, por qual motivo? Mediata porque essas normas, para que possam produzir seus efeitos, demoram um tempo, né? Dependem de um tempo para que essa produção ocorra. Depois, não integral. Vejam só, a incidência não integral significa o quê? Que é possível, eventualmente, a restrição no plano infraconstitucional. Ô, Flávia, as limitadas são gênero, não é? Sim. E aí nós temos as espécies, normas programáticas, institutivas ou organizatórias. As programáticas, turma, são normas mais sociais. Por exemplo, o artigo 196 da Constituição diz que saúde é direito de todos e dever do Estado, e que será realizada mediante, não é, programas de integração federal, estadual, municipal. Diz o artigo 205 que a educação é direito de todos e dever do Estado. É claro que o fato de a saúde e a educação serem direitos fundamentais protegidos pela Constituição é muito importante, lógico, mas é preciso mais, não é? É preciso que o legislador e a administração pública realmente realizem a saúde e a educação de qualidade para, né, todos nós. Então, é preciso uma atuação mais efetiva para que essas normas possam realmente produzir os seus máximos efeitos. Bem, as programáticas, então, né, como eu coloquei aqui, elas normalmente são consideradas sociais. Aqui eu coloquei que são normas, via de regra, de segunda geração ou dimensão. Aqui acrescentei o artigo 211. Agora, as últimas, turma, as institutivas ou organizatórias, são normas que criam institutos, serviços, que dependem, não é? Órgãos, entidades que dependem de atuação futura por parte do poder público para que possam, não é, se tornar reais. Se vocês abrirem o artigo 134, parágrafo 1º, vão ver e abrir justamente nele. Não estava marcado, não. Né? Olha que beleza, minha gente. É a sintonia, não é? É isso aí, a Constituição maravilhosa, exatamente no mesmo dispositivo. Adorei. O artigo 134, parágrafo 1º diz: lei complementar organizará a Defensoria Pública, que caiu em exame recente. Não é? A Defensoria não pode ser extinta. Ela faz parte das funções essenciais à justiça, né? Como o Ministério Público também, a advocacia pública, a advocacia privada. Então, esse 134, parágrafo 1º, é um exemplo de norma de eficácia limitada de natureza institutiva ou organizatória. Outro exemplo, além do que eu trouxe aí no quadro, é o dos artigos 112, no quadro aqui no slide, quero dizer, está nos artigos 112 e 113 da Constituição. O 112 diz: a lei criará varas do trabalho. Depois o 113, a lei disporá sobre a Constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Então, artigos 112 e 113 são também exemplos de normas de eficácia limitada de conteúdo institutivo ou organizatório. Muito bem, um ponto aqui que merece a nossa observação. Turma,
essas normas, elas produzem seus efeitos jurídicos, essas de eficácia limitada. Não existe norma da Constituição desprovida de efeitos jurídicos. Todas as normas constitucionais produzem efeitos jurídicos. Só que umas produzem mais efeitos do que outras. Umas são mais dependentes da atuação futura do poder público do que outras, mas todas elas estão aptas a produzir os seus efeitos. Então, está errada uma questão de prova que diga que a norma de eficácia limitada não produz efeitos jurídicos. Isso é um erro. Todas as normas constitucionais produzem efeitos jurídicos, não é? Umas desde a sua entrada em vigor, outras dependem, não é, da atuação futura para a produção dos seus máximos efeitos, mas todas elas produzem. Por exemplo, as normas da Constituição, não interessa se plenas, contidas, limitadas, elas servem como parâmetro de controle de constitucionalidade, servem como fonte de interpretação. Então, não há, registrem isso aí, minha gente, não há norma constitucional desprovida de efeitos jurídicos. Fez sentido? Maravilha, meu povo, minha gente querida. Futuros muito em breve, advogadas, advogados, vamos em frente. Nessa construção da teoria geral da Constituição, que eu espero que vocês estejam gostando, é uma aula mais teórica, é verdade, mas ela é importante também, são temas que, vez ou outra, se encontram, né, na Constituição. Nós vamos agora trabalhar com a classificação, né, vez ou outra, né? Eu falei vez ou outra. Nós vamos agora trabalhar com a classificação da Constituição, a sua tipologia. Vamos analisar, né, aspectos de classificação muito importantes, né, sobre as Constituições. Venham aqui comigo. Vamos começar classificando as Constituições quanto à sua origem. Bem, nós temos dois grupos principais, das promulgadas, das outorgadas, mas vamos falar também sobre as pactuadas e as cesaristas ou bonapartistas. Bem, quanto à origem, se diz que uma Constituição é promulgada quando ela é democrática, popular, quando ela foi criada de acordo com uma Assembleia Nacional Constituinte composta por representantes do povo. Opa, só corrigindo aqui, democrática, não é? Democrática ou popular. Bem, no Brasil nós tivemos muitas constituições promulgadas. Aliás, a história constitucional brasileira ela é assim, né? Ela é acidentada, de altos e baixos. Sem dúvidas, não é? Nos períodos de constituições promulgadas, também tivemos, em consequência, maiores liberdades, direitos e garantias fundamentais mais protegidos, o que marca também, né, uma Constituição democrática. Vamos lá. Quais foram as constituições brasileiras promulgadas? As de 1891, né, a nossa primeira Constituição republicana, depois a de 34, a Constituição da Redemocratização, em 1946, aí a nossa belezura, né? A mais garantista de todas elas, o coração do ordenamento jurídico brasileiro, a nossa Constituição Coragem, de 1988. Bem, mas também já enfrentamos constituições impostas, autoritárias, né, autocráticas, outorgadas, né? Então, essas constituições, elas são impostas, elas são constituições mais autoritárias e, em consequência, também são constituições que protegem, não é, menos os direitos
fundamentais. Aqui podemos citar a Carta do Império, a Carta Polaca de 1937 e as duas constituições durante o regime ditatorial. A de 1967 e a emenda número 1 de 69. Essa emenda número 1, ela é apresentada como uma emenda, mas ela foi uma nova Constituição, ela redefiniu, né, o texto de 67. E entre 67 e 69, nós tivemos o AI-5, não é? Que dos atos institucionais foi o mais terrível de todos. Então, a Carta de 69, ela reescreveu o texto, né, da Constituição anterior, tornando ainda mais fortalecidos os poderes, né, do Executivo e da União. Bem, aí temos também as constituições chamadas de pactuadas e ainda cesaristas ou bonapartistas. A Constituição pactuada é aquela fruto de um pacto, né, entre um exemplo que se dá o soberano e os seus súditos. A Carta Magna Libertatum, de 1215, é um exemplo, né, desse instrumento pactuado. As constituições cesaristas ou bonapartistas, elas nascem de uma outorga, mas são submetidas ao crivo popular por meio de plebiscito ou de referendo para dar um ar, né, menos autoritário. Então, elas não são exatamente outorgadas ou promulgadas, elas nascem de uma outorga, mas se submetem ao plebiscito ou ao referendo para fins, né, de uma maior legitimidade. Alguns autores citam os plebiscitos de Pinochet como exemplos de constituições cesaristas ou bonapartistas. Bem, quanto à forma, nós temos as constituições chamadas de escritas ou instrumentais e ainda não escritas, consuetudinárias ou costumeiras. Turma, aqui é o estereótipo, não é, da Constituição, como ela se apresenta. As constituições brasileiras, todas, né, são constituições escritas, instrumentais, ou seja, codificadas. Sempre houve, a partir de 1824, um documento intitulado de Constituição. E assim ocorre em boa parte dos países. Eu coleciono, pessoal, constituições estrangeiras, aliás, as estrangeiras, as constituições estaduais. Eu gosto de Constituição mesmo, né? Então, tenho muitas constituições escritas, né, de outros países, uns que eu tive a oportunidade de conhecer, outras constituições que eu recebi de presente, né? Então, a Constituição da Austrália, ela é escrita, Portugal, Espanha, a Constituição do Chile, a China tem Constituição escrita, os Estados Unidos, são tantas as constituições escritas, elas são mais comuns. Mas, Flávia, como é essa Constituição não escrita? Bem, a Constituição não escrita é aquela em que encontramos, sim, texto escrito, considerado Constituição, mas não há o quê? Uma codificação. Não há um texto único intitulado Eu Sou a Constituição. Por exemplo, na Inglaterra, até hoje, a Carta Magna Libertatum, o Habeas Corpus Act, o Bill of Rights em inglês, né, que são leis esparsas, isoladas, continuam fazendo parte, né, da Constituição da Inglaterra. A gente não vai a uma livraria em Londres e encontra a Constituição, porque ela não está codificada. Ela está dividida em textos, né, espaços, questões, né, históricas, de jurisprudência. Aí cada país tem, né, as suas tradições, que considera também parte da Constituição. Eu me lembro que um amigo, certa vez, viajou para Israel
um lugar que eu não conheço ainda. E ele disse, Flávia, vou trazer uma Constituição. Aliás, não me disse antes, me disse depois. Procurei uma Constituição para você. Porque eu tinha dito antes que todo país, né, tinha sua Constituição. Resumo da história, ele rodou, né, boa parte aí, né, das livrarias do país e não conseguiu encontrar a Constituição. Voltou chateado, mas você não disse, né, que tem Constituição? Eu disse, mas esse é um país também de Constituição não escrita. Então, a gente não encontra a Constituição física codificada numa livraria, né? Mas que fique claro que a Constituição não escrita, ela tem também documentos escritos reconhecidos como Constituição. O que falta a essas Constituições não escritas? A codificação, ou seja, né, a reunião do que é Constituição em um documento apenas. Fez sentido, minha gente? De verdade? Vejam, quanto à extensão, quanto ao tamanho, né, nós temos as constituições sintéticas, também chamadas de concisas, de breves, e as constituições analíticas, extensas ou prolixas. Vejam, em um ranking de 2016, tá? Já tem algum tempo, a Constituição brasileira era a terceira maior Constituição do mundo, entre 190 países, pelo menos pesquisados, né? Era a terceira maior Constituição em número de palavras do mundo. A nossa lei maior, a nossa beleza, só perde, né, isso com os dados de 2016, para as constituições da Índia e da Nigéria, que são constituições maiores que a nossa, não é? Então, temos uma Constituição bastante farta de direitos, de garantias, diferentemente das constituições sintéticas, concisas ou breves, como é o caso da Constituição dos Estados Unidos, não é? Que é uma Constituição que se limita a estabelecer a estrutura, não é, principal do Estado e acaba destinando, não é, ao legislador infraconstitucional as demais tarefas de implementação, de direitos fundamentais e tudo mais. Então, a analítica ela é mais extensa, é uma Constituição, claro que mais difícil também de se tornar efetiva, e a Constituição sintética é uma Constituição mais reduzida. Meus queridos e minhas queridas, eu já volto, não saiam daí não.